Vamos falar sobre sintomas de ansiedade? Isso, pessoal, a gente vai falar de sintomas de ansiedade. Essa doença que, tecnicamente, é a doença do novo século. E que muitas pessoas sofrem com isso e que eu, particularmente, tenho interesse, porque o que eu mais vejo são pacientes meus sofrendo de ansiedade, que muitas vezes não sabem nem identificar o que estão passando. É um problema que realmente traz uma piora muito grande, não só na qualidade de vida daquele paciente, mas de toda a família. Eu costumo dizer que a ansiedade ela não é um problema só do paciente. O paciente ele sofre muito, mas ele é um problema de toda a família. Bom, então se você se identificou com o tema, fica aí que a gente vai falar sobre isso. E vai ser em forma de bate-papo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, a ansiedade é um problema extremamente comum na população em geral. Está atingindo tanto jovens, adolescentes, às vezes até crianças com ansiedade, adultos nem se fala. E isso traz uma consequência absurda para a saúde mental da gente, do paciente. Que de certa forma a ansiedade não é nada mais do que você tentar viver o futuro de forma antecipada e geralmente catastrofizar aquele futuro. Você tem uma preocupação excessiva que muitas vezes nem vai se concretizar, ou uma coisa que você vai realizar que muitas vezes é simples, mas para você aquilo se torna o caos de ser realizado. A nossa mente sabota a gente. A gente vai conversar aqui sobre os sintomas da ansiedade e a gente vai falar também da dificuldade que as pessoas têm em reconhecer que têm ansiedade e principalmente em tratar a ansiedade. O tratamento talvez seja mais difícil. Por quê? Porque é um tratamento que demora a fazer efeito, é um tratamento longo. Geralmente o médico que trata a ansiedade sofre um preconceito absurdo, porque as pessoas não querem ir no psiquiatra. Mas acreditem, pessoal, a gente trata pneumonia, infecção urinária, abscesso, unha encravada, a gente trata tudo. Mas na hora de tratar a coisa mais importante que tem no nosso corpo, que é a nossa mente, aí a gente não quer. O primeiro sintoma da ansiedade, pessoal, é coração acelerado. E todos os sintomas que eu vou falar aqui, você não vai simplesmente ter algum desses sintomas e dizer que tem ansiedade. Por quê? São sintomas que, se você tiver, é claro que você tem que ir num cardiologista fazer um exame para comprovar que você não tem uma arritmia, que você não tem uma alteração no coração. Só que muitas vezes isso acontece sem que a pessoa tenha feito nenhum tipo de exame prévio. E isso vai assustar essa pessoa, porque ela vai achar que está morrendo, que está tendo um infarto, que está tendo uma parada cardíaca. E essa sensação, ela é real, pessoal. É uma sensação de morte. Aquilo assusta a pessoa. E para melhorar a situação, muitas vezes essa pessoa procura um atendimento em um pronto-socorro, em um pronto atendimento, que ao invés dessa pessoa ser acolhida, muitas vezes ela é até mais maltratada. E aí a gente vem aquela famosa frase, isso é piti, isso é frescura, o que visivelmente não vai melhorar aquela pessoa. Então a incapacidade muitas vezes do profissional de saúde reconhecer isso como um problema de saúde, um problema sério, também piora o quadro dessas pessoas que sofrem com isso. Associado a essa aceleração do coração, os pacientes também costumam ter falta de ar. E isso é um reflexo natural do corpo, pessoal, porque é como se o paciente tivesse tido um grande susto. E o pior é que tudo isso acontece sem que ele tenha algo que justifique aquilo que está acontecendo naquele momento. É algo que acontece de forma súbita, mas que teoricamente não teria algo que justificou. Acontece do nada. E isso realmente deixa a cabeça do paciente maluca. Porque se ele começa a ter um coração acelerado, se ele começa a ter tremor, o corpo agitado, é claro que ele vai ter uma sensação de falta de ar. Por quê? Porque ele está com tudo acelerado. E isso, pessoal, a pessoa se assusta muito, só que muitas vezes o pulmão está completamente normal. O paciente chega no pronto-socorro, a gente coloca aquela monitorização para ver o oxigênio, para ver a frequência cardíaca e ela está normal. É por ali que a gente sabe que o paciente não está tendo a falta de ar real, mas aquela sensação gera um impacto muito grande porque ele acredita realmente que aquilo está levando a sua vida. É claro que se você tem um coração acelerado, se você tem uma sensação de falta de ar, um outro sintoma que você vai ter é um aperto no peito. E esses sintomas em conjunto, pessoal, a primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente está morrendo ou está tendo um infarto. E eu quero que vocês entendam que, geralmente, a pessoa que tem ansiedade, que já está sofrendo com isso há um determinado tempo, ela já tem uma noção do que ela tem. Ela já sabe que pode
ser aquilo. Muitas vezes são pessoas que já foram no pronto-socorro muitas e muitas vezes e não receberam nenhum tipo de diagnóstico. Mas mesmo que ela tenham feito o exame e aquilo tenha dado normal, quando aquilo vem de novo, assusta, porque a pessoa acha, agora é diferente, agora pode ser que aconteça algo grave, agora pode ser que eu morra. Como a ansiedade tecnicamente se caracteriza como uma agitação extrema do corpo, o paciente vai ter tremor. E esse tremor vai ser principalmente em mãos. O paciente não consegue controlar o movimento das mãos. Isso traz um pouco mais de agonia, porque é como se ele estivesse perdendo a autonomia dos seus movimentos, é como se ele estivesse perdendo o poder sobre o seu corpo. E todos esses sintomas, pessoal, é por uma descarga absurda de agentes bioquímicos no nosso sangue que faz o nosso corpo ter essa sensação. Então você imagina tudo isso de uma só vez. Aí o paciente também pode começar a ter tontura. O corpo está em extremo estresse, ele está em extrema atividade. É claro que os sistemas de regulação e contrarregulação do nosso corpo vão falhar e o equilíbrio é um deles. Consequentemente, o paciente tem tontura. Muitas vezes, quando essa tontura ela vem de forma mais forte e mais acelerada, o paciente também tem medo de estar tendo algum problema na cabeça, de estar tendo um derrame, de estar tendo algum tumor na cabeça que possa estar gerando aquela tontura, ou até mesmo uma dor na cabeça que ele possa estar tendo naquele momento. O paciente pode evoluir com formigamentos, tanto nos braços quanto nas pernas, formigamento no corpo, o que denota que é como se o seu corpo não estivesse normal, como se ele estivesse perdendo suas forças. E é claro que se você está em agitação, você está com o corpo acelerado, é claro que você também vai ter o suor excessivo. Concomitante a isso, pessoal, o paciente ele também pode ter associado sintomas gastrointestinais. Ele pode ter náuseas, ele pode ter vômitos, ele pode ter dor na barriga, ele pode ter diarreia, já que a diarreia é um aceleramento do trânsito intestinal e tudo está acelerado naquele momento. Ele pode ter azia. Um outro sintoma que pode ocorrer é a insônia, já que é como se fosse uma mente inquieta. Agora imagine esses sintomas associados ou mesmo que de forma isolada numa pessoa. Imagine o grau e a qualidade de vida que essa pessoa pode ter. Agora, você analisando tudo isso, você vai imaginar que é uma pessoa que está sob tensão. E essa tensão é uma tensão contínua, já que ela não consegue controlar. É como se ela estivesse praticando uma atividade física praticamente 24 horas por dia. Ela está sob tensão. Só que o músculo, a gente sabe que o músculo não aguenta tanto estresse. E aí o músculo também vai entrar em fadiga. Se o músculo entra em fadiga, pessoal, esse paciente, ele também vai ter um cansaço contínuo. Ele vai sempre estar exausto, ele vai estar indisposto. Muitas vezes, mesmo que ele durma muitas horas consecutivas, 10 horas, 11 horas, ele não consegue ter um sono reparador. Se ele dormir 10 horas seguidas, ele acorda e parece que ele não dormiu absolutamente nada. Porque realmente ele não consegue dormir de forma relaxada. Sabe aquela dormida que a gente dá, aquela relaxada gostosa que a gente sente que a cama abraçou a gente? Infelizmente esses pacientes eles não têm esse prazer. Parece que a cabeça não encaixa no pescoço, parece que o corpo não encaixa na cama. É aquela dormida forçada, uma dormida estressada, que se desperta várias vezes à noite, com dor no pescoço. Muitas vezes o próprio travesseiro incomoda quando você acomoda ele no pescoço. E isso vai levando a uma série de alterações nesse paciente, como dificuldade de concentração, alteração da memória. O paciente muitas vezes tem uma preocupação excessiva e essa preocupação excessiva também pode projetar esses sintomas. Muitas vezes ele tem um quadro, que eu vou dar um exemplo, ele tem um nódulo de tireoide, que ele começa a se desesperar com aquele nódulo de tireoide, mesmo que aquele nódulo de tireoide não seja absolutamente nada, que não vai precisar funcionar, que não vai precisar operar, que não vai fazer nada, mas até o dia da consulta aquilo se tornou caos. Por quê? Porque ele estava catastrofizando aquilo lá na frente. Na cabeça dele ia dar tudo errado. Aquele nódulo era um câncer, ele já não ia ter tempo de vida e ninguém ia salvar ele. E aquilo não se concretiza. Mas mesmo que não se concretize, ele volta a ter outras preocupações. E se isso começa a acontecer de forma recorrente e contínua, pessoal, esse paciente vai ter um sério problema de saúde e que precisa ser tratado, que é difícil ser tratado e que não existe empatia da parte das pessoas que estão do lado. Não existe. Não existe uma pessoa, quando você fala, procure um amigo para conversar.
Qual é o amigo que vai conversar? Porque com o tempo, dependendo dos seus sintomas, as pessoas vão se afastar de você quando tem ansiedade. Quem fica do lado é a família. Mas às vezes a própria família também não aguenta, porque a família está sofrendo. A família está vendo você preocupado excessivamente com uma coisa que vai, faz exame e não dá nada. Aquilo também estressa a família. E às vezes as pessoas também não vão querer lhe escutar, porque as pessoas não gostam de ouvir problemas. Elas gostam de ouvir coisa boa, não problema. Mas pessoal, saibam que a ansiedade ela é possível de ser tratada. Ela é difícil, muitas vezes as medicações para o tratamento da ansiedade demoram a fazer efeito. Tem alguns efeitos colaterais. Muitas vezes as pessoas têm preconceito de tomar essa medicação por achar que é uma medicação para doido e não tem nada a ver. Assim como você trata uma pneumonia, você tem que tratar um problema que você tem na sua mente. Mudança do estilo de vida, atividade física, ocupar a mente, técnicas de relaxamento, de autocontrole, entender que a ansiedade é algo que vai estar sempre com você, mas que ela precisa ser controlada, domada para que você tenha qualidade de vida. Além de tratamento psicológico para aqueles pacientes que têm a mente aberta para fazer esse tipo de atendimento. Pessoal, espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!